Olá, pessoal. Estamos retornando com mais um tema da nossa campanha em defesa da vida, uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, em que nós tratamos, durante vários anos, a nossa evangelização espírita. Sempre nos meses aí de agosto, setembro, nós estamos trabalhando esses temas. Nos domingos anteriores, nós tivemos temas sobre o aborto, depois nós tivemos o tema sobre a pena de morte. Hoje nós vamos ter então o tema sobre as drogas, Diga não às drogas. Dentro do contexto, é claro, da campanha em defesa da vida, entendendo, que esse elemento precisa ser compreendido, entendido, como um elemento que fere o processo vital, o processo reencarnatório. Sejam elas drogas que são admitidas ou não admitidas na lei humana, mas que, de alguma forma ou outra, interferem no processo reencarnatório, minando as energias, as forças vitais e reduzindo, interrompendo o processo vital, às vezes de forma abrupta e às vezes ao longo do da sua utilização, reduzindo, o tempo reencarnatório dos indivíduos. Então, iniciamos o tema Drogas Diga Não, com a abordagem da doutrina espírita, sobre o que pensa, o que diz a doutrina espírita a respeito desse assunto. Posteriormente, nós vamos ter um texto em específico, para fomentar, então, o nosso debate, para que vocês possam fazer a participação de vocês nos comentários do vídeo, tá? Então, uma primeira mensagem, para nos então preparar para esse estudo, do livro Agenda Cristã, psicografia do grande médium Chico Xavier, no capítulo 36, na 42ª edição, livro esse editado pela FEB. Então, nesse capítulo, nós encontramos a frase: quem sustenta o vício encarcera-se nele. Então, já nos apontando um sentido de que os vícios, de uma forma ampla e geral, sejam eles morais, físicos, acaba sendo um presídio, um aprisionamento para o próprio indivíduo, É como se o indivíduo buscasse se aprisionar através desses vícios, sejam morais, sejam materiais. Na questão 645 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento, obtendo a resposta dos espíritos. A pergunta que segue: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E aí os espíritos respondem: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, a atmosfera do vício, enquanto o indivíduo lá se encontra mergulhado, não torna impossível, que esse indivíduo saia, pelos seus esforços dessa mesma atmosfera. É claro que há um arrastamento, na resposta dos espíritos, eles colocam que sim, sim, há um arrastamento, há uma força, que prende o indivíduo ao vício, mas não é irresistível. O indivíduo pode, por si, pelo exercício da força do seu livre-arbítrio, se libertar dessa atmosfera de vício, certo? E mesmo,
dentro dessa atmosfera de vícios, em muitos casos, muitas vezes, nós vamos encontrar, né, grandes virtudes. Isso demonstra, né, para todos nós que no nosso processo evolutivo nós nos encontramos muitas vezes, né, com muitos pendores, erros, falhas, né, com orgulho, com egoísmo, mas em grandes, né, situações, né, de desafio reencarnatório, muitas vezes nós nos deparamos com oportunidades de sobrepor, né, ou superar esses vícios, essas dificuldades, né, esses males, e exercermos um processo benéfico, né, agindo no bem, em favor do próximo, né, sendo fraternos, solidários, né, sendo caridosos. Então, no nosso processo reencarnatório, nós lidamos constantemente com essa dualidade. Muitas vezes nós estamos numa atmosfera, né, de erros, de falhas, mas se apresenta no processo reencarnatório uma oportunidade, né, de superar essas falhas, esses erros, e muitas vezes, né, as virtudes elas ressaltam, elas surgem, né? Então isso demonstra também a beleza da lei divina que nos possibilita, né, esses desafios durante o processo reencarnatório. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Kardec pergunta e os espíritos dão então essa resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Então, as paixões, né, as viciações, enfim, né, são vivas e irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las. Muitas pessoas, né, procuram, como os espíritos colocam, né, que desejam superar essas paixões, essas dificuldades, mas é um desejo ainda incipiente, né, que ainda está no campo das ideias, né, do pensamento, né, mas que de fato não está ainda no campo da vontade, né, do desejo ardente de realmente superar aquelas faltas, aqueles erros, né, e se sentem muitas vezes, né, satisfeitas com essa situação em que se encontram, né, ou melhor dizendo, né, tentando interpretar essa colocação dos espíritos, se colocam no momento em que elas estão acomodadas, né? Então, muito comum, né, para nós espíritos imperfeitos, nos sentirmos acomodados com os nossos defeitos, as nossas falhas, né? Nós acreditamos que estamos, né, indo bem, mas carregamos em nós aqueles erros, aquelas falhas, aqueles defeitos de reencarnações anteriores, né? E nos sentimos, por assim dizer, satisfeitos, ou seja, acomodados, né, diante dos erros que cometemos. Nos falta muitas vezes, então, a vontade, né, o olhar para dentro de verdade, encontrar essas falhas e realmente trabalhar para superá-las. Né? Então, esse ponto que os espíritos ressaltam, né, que nós devemos realmente exercer a vontade, né, com empenho, para que essa acomodação, né, essa satisfação com a forma, o status quo, de como o nosso comportamento, nosso campo íntimo está, né, em relação às nossas paixões. Né? E depois seguem os espíritos. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que se o espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, na resposta, os espíritos nos dão, né, um caminho, né, indicando que nós sim, né, podemos vencer essa inferioridade que nos caracteriza por estarmos, né, nessa fase evolutiva,
né, buscando reprimir, né, com vontade, né, e essa vitória, né, é a vitória do espírito sobre a matéria, né, é nesse processo, né, de conexão com a matéria, né, no processo reencarnatório, que nós temos então as expiações, as provas que nos possibilitam, né, vencer esse domínio que a matéria ainda exerce sobre nós, espíritos inferiores. A partir do momento em que nós conseguimos, né, realmente superar as necessidades materiais, ou melhor dizendo, as paixões, né, as viciações que a matéria, né, nos coloca como desafios, nós estaremos então, né, obtendo uma vitória do espírito sobre a matéria. Na questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Então, os espíritos respondem: temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa, o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, ao fazer então esse questionamento, né, Kardec nos possibilita obter uma brilhante resposta dos espíritos, né, uma resposta que ilumina, né, o nosso caminho, porque, né, eles nos apontam, né, qual é o foco principal, né, em que nós devemos deter toda a nossa atenção, né, é sobre o egoísmo. A gente deve trabalhar e vencer o egoísmo que a gente tem dentro de nós, né, porque é dele que deriva todos os males, né, deriva tudo aquilo que a gente tem, né, seja de vícios no campo moral, seja de vícios no campo material, né, eles existem e estão ali por causa do egoísmo, porque daí deriva todo o mal. Então, se nós somos vaidosos, se nós somos orgulhosos, né, tem origem no egoísmo, né? Se nós temos vícios, né, de alimentação, né, se nós temos vícios em relação a algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, né, isso tem origem aonde? Né? No egoísmo, na busca pela satisfação pessoal através de algo material que cause algum tipo de sensação no corpo físico, assim, no sentido de satisfação pessoal única e exclusiva, né? Ou seja, de novo, egoísmo, né? Então, seja, né, viciação material, seja viciação moral, nós temos a origem, né? E a origem é o egoísmo. E é nela que nós devemos, então, é nele, então, que nós devemos deter as nossas atenções, trabalhar para vencê-lo, né? Para que a partir daí a gente consiga abrir espaço, né, para o exercício do bem, né? Praticando a fraternidade, a solidariedade, né? O trabalho pelo próximo, superando todo esse mal, né? Essa inferioridade que ainda carregamos. Nós temos uma mensagem também do espírito protetor Jorge, mensagem essa dada em Paris em 1863 e que foi registrada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11. Olhamos esse trecho, né, de uma edição, então, especial da FEB, né, primeira edição. E esse trecho nos diz o seguinte: por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, lá no capítulo que trata, né, da nossa necessidade de cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então, o primeiro ponto que se coloca para nós que estamos
no processo reencarnatório, né, é que existe uma dependência mútua, né, entre o corpo e o espírito. Há um equilíbrio necessário que se tenha, né, atender às necessidades do corpo e às necessidades do espírito, né, as necessidades reais do corpo e as necessidades reais do espírito. Nesse sentido, ele nos concita, né, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, o instrumento daquela. Então nós devemos cuidar, né, do campo moral, cuidar da nossa alma, desenvolvendo, né, todas as virtudes que nos faltam, mas igualmente cuidar do nosso corpo, ou seja, mantê-lo equilibrado, sadio, tal qual ele nos foi ofertado no processo reencarnatório, né? Sem fazer qualquer tipo de ação que possa comprometer, né, a saúde desse corpo físico. Nós sabemos que existe uma ligação, né, íntima muito própria, né, que se dá através do perispírito, né? O corpo e o espírito estão ligados através do perispírito, que é então o elo, o elemento de ligação, né, entre esses dois elementos, né, o qual, né, acaba carregando em si, né, os equilíbrios, os desequilíbrios, né, provenientes tanto do campo moral do espírito quanto do mau uso do corpo físico, né? Tudo se registra no perispírito, né, fazendo com que nós transportemos, né, para próximas experiências todo o desequilíbrio proveniente, né, do campo moral ou do campo físico, né, para essas próximas existências. Então, qualquer tipo de desequilíbrio, de desarranjo, né, no uso, né, do corpo físico, obviamente vai ter consequências, né, futuras em próximas reencarnações. Da mesma forma, no campo moral, né, qualquer desarranjo, desorganização moral, né, ficará devidamente registrada no corpo perispiritual e se fará presente em futuras oportunidades reencarnatórias. Então, fica claro nesse sentido que o equilíbrio das nossas futuras reencarnações depende única e exclusivamente da nossa vontade, no momento em que decidimos de fato cuidar do equilíbrio do corpo e do equilíbrio do nosso espírito, cuidando da moral, né? E cuidando também da saúde física. Do livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 4, páginas 269 e 270, da 57ª edição da Federação Espírita Brasileira, nós escolhemos do tópico Espíritos Sofredores o seguinte trecho, trazido por Allan Kardec nessa obra. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. Então, todos os processos, né, de fluxo, né, de energias vitais, né, que são provenientes da vivência física, né, devem estar diretamente ligados, né, ao processo de purificação do espírito, né, nos libertando das amarras do egoísmo, do orgulho, que porventura, né, nós ainda não conseguimos nos libertar, né? Então, nesse sentido, né, lá no item Espíritos Sofredores, nós vemos que existem alguns indicativos, né, de como nós devemos proteger, né, a nós mesmos em relação, né, à vida física, né? Então, a alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade, sem excessos, sem desequilíbrios, com o fim da vitalidade, né? Nem falta nem excesso, mas equilíbrio.
O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição, né? As posses, né, necessárias à vida física, restritas às necessidades reais da posição que o indivíduo se encontra no processo reencarnatório. Gostos, pendores, né? Mesmo os mais naturais, obedecendo ao raciocínio, à razão, né? Qualquer situação que possa sobrepujar esses indicativos, né, tende a nos materializar em vez de purificar, né? A busca pela satisfação das sensações, né, do sensório, né, e não dos sentimentos, né? Ainda nesse capítulo, né, Espíritos Sofredores, segue mais um trecho em que Kardec nos traz algumas observações importantes. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites a que sua vista, tão limitada como quanto na terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. Então, esse processo, né, de busca da satisfação física, né, excessiva, desequilibrada, né, da matéria em si, né, esquecendo-se da necessidade de fazer evoluir, né, a alma, o espírito, fazer evoluir moralmente, leva-nos a todos nós, né, a encontrarmos lá no plano espiritual, no além-túmulo, né, sobre essa influência material, ou seja, embora nós tenhamos deixado, né, a reencarnação, o corpo físico, né, a influência da matéria ainda nos persegue, né, as necessidades materiais ainda nos perseguem, né, a ausência, né, da satisfação sensória, né, ainda nos persegue, né, e nós não conseguimos então de fato, né, nos espiritualizar, né, e nos equilibrar através do alimento espiritual, né, e nos encontramos no espaço, né, no além-túmulo, ainda presos a essas necessidades. O que nos resta, né, nesses casos, é compreender, arrepender-se, né, e buscar a reparação em uma nova existência, a partir da busca por aquilo que de fato, né, nos reequilibra enquanto ser espiritual, né, que é a vivência moral, a busca dos ensinos do Cristo, né, e dos seus exemplos para aprender, né, a fraternidade, o amor, a paciência, a solidariedade, a indulgência, a abnegação, entre tantos, né, valores morais que nós ainda não conquistamos. Então, nós trazemos agora alguns trechos da revista Reformador, né, da Federação Espírita Brasileira, alguns trechos lá publicados por Eurípides Kuhl, sobre as drogas. Lá nesse texto, então, do Reformador de junho de 2001, se coloca o seguinte questionamento: por que alguém vai às drogas? Né? Por que alguém busca a satisfação material através das drogas? E a resposta é: busca de novas sensações, desconhecimento da finalidade da vida, estimulante físico e mental para, né, situações específicas, né, que os indivíduos aí nas suas atividades, né, tendem a buscar em função dessas necessidades. Estimulantes, motoristas, jogadores, artistas, atletas, buscando estimular um desempenho melhor fisicamente ou mentalmente, acabam buscando algum tipo de drogas, né? Então, algumas motivações, né, ele traz aqui,
que apontam, né, do porquê esses indivíduos buscam, então, essas substâncias, né, que alteram, então, o corpo físico, né, e que causam, claramente, o desgaste, né, do fluido vital, né, nos tornando, então, né, indivíduos que deixam a vida física antes do tempo programado, nos tornando, então, os chamados suicidas indiretos, né. Então, da primeira parte da resposta, busca de novas sensações, né, sensações de satisfação, né, individualista, egoísta, né. Então, no fundo está o egoísmo de novo, né. Desconhecimento da própria finalidade da vida, estimulante físico-mental para superar, né, de uma forma também egoística, né, os seus suas necessidades, enfim, né, os seus adversários, muitas vezes, né, no campo de atuação, em função do uso de substâncias que são claramente, né, prejudiciais ao corpo físico, né, ao corpo perispiritual, e, portanto, sendo carregados, né, esses vícios, essas dificuldades, esses pendores, né, esses desequilíbrios para futuras reencarnações. Igualmente, na revista Reformadora de junho de 2001, nós vamos encontrar esse outro questionamento. Por que a maioria dos viciados é jovem? Né? É uma característica que se denota, né? Existem indivíduos que buscam as drogas, né, em diversas faixas etárias, mas a maioria, né, ou o maior percentual se dá na população jovem. E a resposta que se obtém, então, é a seguinte: jovens são mais ávidos de novidades, no caso, por curiosidade. Então, esse é um impulso, né, que ocorre frequentemente na juventude, né? A busca por conhecer as coisas, né? A curiosidade, né, de desbravar novos horizontes, né? E muitas vezes desavisados por não ter uma educação moral, né, que traga uma base sólida para boas escolhas, né? Os jovens tendem, né, a, a buscar por curiosidade, né, o contato com as drogas, né, com os vícios. Né? Então, é importante, né, a educação moral, né, da criança, do jovem, para que, né, esse impulso da curiosidade, né, não venha a levar os jovens, as crianças, ao caminho dos vícios. Né? Uma outra motivação por rebeldia, né? Por algum tipo de desentendimento no campo das amizades, dos relacionamentos, né? Seja no lar, seja fora do lar, né? Levando o indivíduo aí a se rebelar contra alguma situação, né, vivenciada, buscando também os vícios, né? Busca de autoafirmação, né? De se sentir muitas vezes aceito em determinados grupos, né? O indivíduo acaba então buscando, né, o mundo dos vícios para se sentir aceito, né? Se autoafirmar dentro do grupo, né? Para fazer parte daquele grupo, e para fazer parte do grupo acaba ferindo o corpo físico, né? O perispírito, né? Levando, né, às vezes a desencarnação, né? Antecipadamente, né? Carregando, né, graves situações para futuras reencarnações. Então, busca a autoafirmação, às vezes não encontrada no lar, onde se sentem rejeitados. Novamente aqui, né, a necessidade, né, da família, do equilíbrio familiar, da base moral, né, para sustentar, então, as escolhas futuras, né, de crianças e de jovens, né, no meio social. Né? Então, alguns motivos, né, porque frequentemente, né, o número de viciados é maior na juventude. Né? Muitas vezes, né, um despreparo moral, né, no contexto, né, familiar, no contexto, claro, individual, né, o indivíduo traz consigo as suas características morais, um despreparo, né, próprio, né, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, um despreparo da estrutura familiar, né, que possa vir a estar afastada, né, dos valores morais, né, dos ensinamentos do Cristo, né, e da própria sociedade como um todo, né,
que eventualmente pode, né, e já se demonstra, né, historicamente, né, que em alguns momentos se afasta, né, dos valores morais e leva os jovens, né, à busca, então, dessas sensações. Pergunta, né, lá no Reformador, junho de 2001, qual seria o primeiro passo para o vício, né? Seria o álcool, né? Sim, em geral, é o álcool, né? Uma das mais comuns, né? O álcool, o tabaco, enfim, né? Que são as drogas vistas, entre aspas, né? Legais, né? Ou que estejam legalizadas na sociedade, né? São aceitas, né? Como permitidas na sociedade, mas que de fato, né? Como qualquer outra droga, né? Ela causa dano ao corpo físico, dano ao perispírito, né? E leva os indivíduos ao desencarne, né? Ou à redução do tempo reencarnatório, né? Vícios de longo prazo, no álcool, no tabaco, né? Podem levar, então, né, uma reencarnação que, por exemplo, né, tivesse sido prevista para 80 anos, né? Ser reduzida para 60, para 50, né? A depender do nível, né? De aprofundamento desses vícios, o indivíduo pode desencarnar muito cedo, né? E aí, é claro, né, todo um período, né, de estada, né, no plano espiritual inferior, né, no umbral relativamente, né, atrelado àquele período de vida que ainda teria, né, período vital que ainda teria no processo reencarnatório. É uma possibilidade, né, de que isso ocorra. Claro que existem os atenuantes, cada situação é uma situação, né? E aí, né, a gente cita como exemplo, né? Mas as variáveis são muito grandes, né? Vai depender tudo, né, da necessidade do espírito, né? Daquilo que seja mais condizente com o momento, né? Que aquele espírito necessita. Mas todos teremos de resgatar os nossos débitos perante a lei divina, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Qual seria o segundo passo? O cigarro? E então a resposta, o cigarro. Em 100% dos casos, por imitação, né? Então, não só o tabagismo, né? O fumo, o cigarro, mas o próprio álcool, né? Também pode vir por imitação, né? O indivíduo cresce vendo, né? Observando, né? As ações, comportamentos dos seus iguais, da sua família, dos amigos, da sociedade, e o indivíduo tende a reproduzir esses comportamentos, né? Então, no cigarro, em 100% dos casos, por imitação, né? Ou dos pais, ou colegas, ou porque isso é visto como aceito, né? Na mídia em geral, né? Filmes, televisão, né? Internet, o que seja, né? O tabagismo não se dá por curiosidade, mas sim é fruto de indução, né? Sentir aceito, né? Fazer parte do grupo, né? Fazer porque os outros fazem, né? Independente das consequências que daí advenham, né? Então, em geral, o tabagismo segue inicialmente esse caminho e, claro, a continuação se dá porque as substâncias que ali estão, né? São altamente viciantes, né? O organismo, o cérebro, né? Ele se vicia e sente falta, né? Dessa substância viciosa, né? Enganando, né? A psique do indivíduo, né? E há, né? Obviamente, né? Indivíduos que estando sob uso, né? Do tóxico, né? Enganados pela necessidade do cérebro obter essa substância se justificam, né? Dizendo então, né? Por tais ou tais justificativas, né, que aquela substância não lhe faria mal algum, né, que existem indivíduos que desencarnam antes, né, mesmo não fazendo uso dessas substâncias, mas o fato é que não há um comparativo, né, entre indivíduos, né, cada um responde individualmente perante a lei divina, né, e de fato, né, o indivíduo que faz uso, né, da substância
danosa, né? E ele está ferindo o seu fluido vital, né? O seu perispírito, né? Se a sua programação era de 80 anos, vai viver 60, 20, né? Ele, né, acabou antecipando, né? Sendo suicida indireto. Indivíduos que não fazem uso, né, de substância, né, tóxica como o cigarro e desencarnam antes, talvez tenham cumprido o tempo necessário, né, no processo reencarnatório, né? Já que o processo, né, é individual, né? Um indivíduo poderia estar programado para viver 30 anos, desencarnou com 30 anos sem fazer uso de substâncias, porque era o tempo necessário daquele processo reencarnatório para aquele indivíduo na sua situação, no seu contexto reencarnatório, né? Então não se justifica esse tipo de argumentação, né? Outro questionamento, então, na revista Reformador de junho de 2001, né, sobre as drogas. Há sempre danos físicos resultantes da toxicomania, do uso de drogas, dependência química. Há danos, né, físicos. Sempre, sempre há danos físicos. E terríveis. Cativeiro orgânico e moral, dependência, de difícil libertação, decadência da saúde até a morte, verdadeiro suicídio indireto. Então, sempre haverá danos físicos, em maior ou menor nível, né? Então, o indivíduo que consegue se libertar em algum momento, né, evita de aprofundar esses danos, mas eles já ocorreram em algum nível, né? Então, o melhor é sempre que o indivíduo não faça uso de nenhum tipo de substância que venha a danificar o seu vaso físico, o seu perispírito. Se fez em algum momento, melhor que não retorne a fazer, para não aprofundar esses danos. Tá? Quando o indivíduo, então, se torna dependente, né? Obviamente aí há um cativeiro, então, orgânico e moral, né? Uma dependência. O indivíduo está aprisionado, né, nessa dependência. Claro, né, haverá a decadência da saúde que levará esse indivíduo à morte, né? Em maior ou menor prazo de tempo, né, essa morte virá a ocorrer em função desse dano relacionado a essa dependência, né? Ou seja, encurtando, né, o prazo reencarnatório, né, ferindo, né, desgastando as forças do fluido vital, né, tornando então o indivíduo um suicida indireto. Bom, sobre os danos espirituais, né? Então, há danos espirituais, nós vimos que os físicos ocorrem, né? Danos espirituais, letra A, no perispírito, liberação do subconsciente com lembranças distorcidas do passado. Fixação do vício resultará em danos nas estruturas sutis, pelo que nas próximas reencarnações a pessoa nascerá com problemas inatos. Então, às vezes não necessariamente já na próxima, mas nas próximas, em algum momento, né, esse desequilíbrio perispiritual, a depender do seu aprofundamento, né, trará então, né, em algum momento, a resultante desse mau uso. Tá? Cada caso é um caso, cada momento a se fazer o resgate, né, é apropriado a cada espírito, a cada necessidade, a cada processo encarnatório. Né? Mas sim, a lei, né, nos possibilitará, né, o reencontro com o equilíbrio, né, através das expiações e das provas que nós devemos passar em função do mau uso, né, do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Então, assim como há dano no corpo físico, há dano perispiritual. E aí as situações podem ser as mais diversas, né? Como a danos, né, no aparelho físico, né, de ordem às vezes psicológica, neurológica, né, em diversos órgãos do corpo físico, né, eles vão, obviamente, né, fazer um registro no ambiente perispiritual, né, nos centros de força que correspondem, né, àquele acesso que teve
né, as drogas, né, ou no local em que houve o dano propriamente dito, né, visto que o espírito se liga ao corpo e o corpo se liga ao espírito, né, célula a célula, ponto a ponto, né. Há danos espirituais, letra B a respeito, né, a vampirização. O espírito André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, relata como junto a fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelos pulmões que os expulsavam. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Então, um processo de vampirização, né? Uma obsessão em que o espírito, né, se conecta ao espírito do encarnado de uma forma mais violenta, por assim dizer, né, sorvendo, né, os fluidos, né, desse espírito encarnado, no intuito de absorver, né, as sensações, as energias desequilibradas, né, pelo ato do fumo, da bebida ou de uso das drogas. Né. Então, é um processo de obsessão, né, tornando ainda mais difícil, mais complexo, mais intrincado o processo de libertação, né, daquele que se jogou, né, por escolha própria no mundo das drogas, né, sejam elas, de novo, né, sejam elas permitidas ou não permitidas, listas ou não listas, né, previstas, né, ou não previstas no ordenamento jurídico de um determinado país. Fica reservado, então, né, nesse último momento, como nós comentamos no início do vídeo, um texto, né, desse livro, né, dos domínios da mediunidade, relatando, né, esse acontecimento trazido por André Luiz, para que depois a gente possa, então, né, pedir, solicitar a participação de vocês, dando a opinião de vocês a respeito da questão do uso das drogas, tá? Então vamos fazer essa abordagem, né? Então, do livro Nos Domínios da Mediunidade, estando André Luiz em companhia de Aulus, ele estuda possíveis consequências do suicídio indireto, lá no capítulo 15 desse livro, né? Forças Viciadas. Então, nós vamos relatar, né, um pequeno trecho, então, desse capítulo, para fomentar, então, questionamentos que vão levar à participação, ao debate de vocês, os comentários de vocês nesse vídeo. Tá? Então, assim começa o capítulo. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de Aulus, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam, de restaurante barato, um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Adentro, certo,
recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes, indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem aqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender os princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto das satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e, como é da lei, que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto na posição em que se vêem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou. Entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Concordo plenamente, redarguiu um instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina. O assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, ficando para nossa reflexão, né, esse texto final do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós pedimos aí as contribuições, né, de vocês, os comentários de vocês a respeito do tema drogas, né, vícios de uma forma geral, aos comentários do vídeo, colocando as opiniões, o posicionamento de vocês a respeito, né? Esse trecho final, né, nos concita também a pensar a respeito, né, sobre as possibilidades, né, que o processo reencarnatório dá a todos, né, de se reequilibrar perante a lei, né,
afastando, né, o indivíduo do vício, mesmo em processos reencarnatórios que possam ser mais difíceis, né? Então, uma pergunta, né, que se coloca para debate e contribuição, né, observação de vocês aí nos comentários sabendo, né, dessas situações, né, dessa repercussão, né, no plano espiritual, né, dessa repercussão no perispírito, né, das possíveis reencarnações mais difíceis, né, como pode o jovem, né, se prevenir dessas situações, né, dado que, né, é comum, né, na fase da juventude que os jovens procurem, né, a vida social, muitas vezes à noite, né, em bares, festas, né, em que ocorrem, né, essas situações, né, de conexão com a espiritualidade inferior, né, indivíduos se utilizando de substâncias tóxicas, né, essas conexões perispirituais, o clima perispiritual, as energias negativas que ali circundam, né, e o jovem nesse meio, né. Qual seria a decisão mais adequada? Qual seria, na opinião de vocês, né, qual seria a decisão de vocês em relação a ir a um local, não ir a um local, mas como se comportar? Como seria a atitude, como seria a ação mais adequada para o jovem espírita diante da necessidade, né, que o jovem tem, né, de vivenciar a sua juventude, né, e frente a essas situações em que o jovem pode vir a se colocar? Não haveriam outras possibilidades, né, de alegria, né, de felicidade, de convívio para o jovem que não, né, se colocando em situações como esta? Então fica a pergunta para reflexão, aguardando, é claro, né, as contribuições, opiniões de vocês nos comentários ao vídeo. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, né, de ter nos acompanhado nesse estudo até aqui. Claro, né, o estudo permanece com os comentários de vocês ali no vídeo. Para o próximo encontro, né, nós vamos trazer então um outro tema da campanha em defesa da vida. Desejo a todos paz e bem, bons estudos.